Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos assiste pela Rede Câmara, quem está aqui no nosso plenário. Bom, última peça, último projeto do ano. Primeiro queria, antes de entrar no encaminhamento do projeto em tela, agradecer mais uma vez, no encerrar deste ano, a compreensão, a parceria, o diálogo, o respeito, aqui com esse vereador, e acredito que de forma recíproca com todos os outros vereadores e vereadoras, sempre num diálogo muito aberto, transparente, responsável, explicando os projetos, aquilo que o Executivo pretende nesta casa. Além disso, também apoiando, votando os projetos de autoria dos vereadores e vereadoras que tanto contribuem para a cidade de São Paulo. A Câmara Municipal, em sua independência, mas de forma harmônica com o Executivo, tem aprovado inúmeros projetos de envergadura que beneficiam a população da cidade de São Paulo. Eu acho que isso a Câmara demonstrou ao longo desse ano, uma maturidade, posso até dizer desta forma, uma maturidade nas discussões dos projetos, tanto do Executivo Municipal, como também de autoria dos vereadores e vereadoras desta casa. Eu acho que esse é o parlamento que a população espera. Muitas medidas são votadas aqui por maioria, algumas por unanimidade, sempre nós temos os posicionamentos contrários, aqueles que são favoráveis. Esse é o processo democrático que norteia não só esta Casa de Leis, mas a gente espera que norteie todas as casas de lei. O Executivo tem a sua condição de executar, o Legislativo de criar leis, de fiscalizar, o Judiciário fazendo o seu papel, mas eu entendo que esta Câmara Municipal, senhor presidente, no ano de 2022, nós aprovamos muitos projetos que impactaram diretamente a vida do paulistano. Quero aqui, falando do orçamento municipal, quero primeiro aqui fazer alguns agradecimentos. Agradecimento ao prefeito Ricardo Nunes, que teve a ousadia de encaminhar a esta casa o maior orçamento municipal, quase que 96 bilhões de reais, com prioridade nas áreas sociais. Não posso deixar aqui de cumprimentar os membros da Comissão de Finanças, ao presidente Jair Tato, ao relator vereador Sidney Cruz, que nos surpreendeu pela sua forma e conduta de trabalho. Quero aqui também enaltecer o trabalho de todos os membros da Comissão de Finanças, em nome do vereador Atílio Francisco, que nos últimos anos foi o relator e também mostrou esta mesma competência. Em nome dele, fazer cumprimento a todos os vereadores e vereadoras da comissão. Vereador Sidney, hoje aqui a gente viu realmente o que é o trabalho de ouvir. Eu acho que muitas vezes o parlamento precisa ouvir mais a população. E o prefeito fez isso ao encaminhar a peça orçamentária, e a Câmara incrementou esta peça orçamentária através das audiências públicas, de ouvir a sociedade civil organizada, de ouvir os pleitos e as emendas dos vereadores e vereadoras. Sem dúvida nenhuma, o orçamento jamais, infelizmente a gente fala isso, vai refletir o desejo de todos, mas uma grande parte está contemplada aqui nesse orçamento. Haja vista aqui, quero aqui até fazer uma menção à fala do presidente da Comissão de Finanças, vereador Jair Tato, do PT, que fez um esforço também de entender a complexidade da peça orçamentária, mantendo sua posição de oposição, mas de forma responsável, e entendeu a complexidade e aquilo que a peça orçamentária traduz na letra fria dos números, que vão nortear as políticas públicas da cidade de São Paulo. Quero aqui fazer um destaque importante, principalmente porque é a área da minha atuação, da minha bandeira de luta e a razão de eu estar aqui nesse parlamento, que é a habitação.
principalmente habitação de interesse social. No ano de 2022, o orçamento aprovado foi de 1,6 bilhões. E neste nosso relatório final desta legislatura, ou melhor, deste ano de 2022, o nosso orçamento saltou para 2,5 bilhões de reais. Ou seja, podemos dizer que foi o dobro daquilo que foi orçado para 2022. E dentro desses programas nós tivemos esse aumento significativo, e principalmente por conta de um programa chamado Pode Entrar, programa que era um decreto do nosso querido e saudoso prefeito Bruno Covas, e que esta Câmara aprovou, e hoje é uma lei na cidade de São Paulo. A gente sabe que toda a inovação da política pública habitacional, ela muitas vezes precisa ser melhor explicada à sociedade, ao Tribunal de Contas, que fez alguns apontamentos para que aprimorasse o processo licitatório edital. Então fica aqui sempre a iniciativa inovadora do nosso ex-prefeito, querido e falecido Bruno Covas, e agora ratificada pelo prefeito Ricardo Nunes. E nós temos aqui um valor significativo também na área de habitação, vereador Eduardo Suplicy, de 303 milhões de reais para as ações de urbanização de favelas. E dentro deste projeto, desta rúbrica, tem lá o programa Lote Urbanizado, que é uma bandeira de luta minha, do movimento que eu faço parte, de organizar as famílias, de comprar, essas famílias comprarem o terreno, aprovarem na prefeitura e a prefeitura entrar somente com a infraestrutura. Ou seja, é uma parceria de uma sociedade civil organizada sem fins lucrativos e a parceria do poder público de colocar a infraestrutura, que é guia, sarjeta, o asfalto, a iluminação pública, e também uma parceria com a Sabesp, com a questão da água e do esgoto, em alguns casos com a estação de tratamento. Isso é saúde pública, isso é dignidade para as pessoas. E eu fico muito feliz que, de uma forma muito singela, temos lá 20 milhões para as ações de lote urbanizado. E um outro programa também importante, aprovado recentemente, que é o programa Morar Melhor, programa que visa a fazer pequenas reformas em habitação de interesse social, principalmente aqueles loteamentos que estão em fase de regularização, onde a gente propicia fazer a troca, ou melhor, uma colocação de um azulejo, arrumar a questão elétrica dessas casas, hidráulicas, para dar mais dignidade e salubridade para essas famílias que não têm condições de fazer uma pequena adequação por uma questão de habitabilidade. Então, esse é um olhar que esta peça orçamentária mostra na área da habitação, em tantas outras áreas. Para mim não me alongar mais, senhor presidente, encerro aqui a minha fala, desejando um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos, e faço aqui o encaminhamento do voto favorável. Essa presidente assume agora as falas. Antes de passarmos ao processo de votação, primeiro falar do orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. É que é encaminhamento, senador.